os alunos do segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e nós vamos falar sobre o maestro, tá? Vamos ver qual é a origem da palavra maestro, a função que o maestro exerce, né? E aonde ele exerce essa função. Vamos ver também que o maestro, ser maestro é uma função que pode ser exercida tanto por um homem quanto por uma mulher e tem diferença na forma como eles são chamados, né? Mas antes disso, nós vamos fazer a correção do nosso exercício de fixação da matéria da aula passada. A primeira questão do nosso exercício, tá? Ele está pedindo o seguinte: o intérprete que canta uma obra musical é chamado de... Aí a primeira opção, instrumentista. A segunda opção, cantor. Intérprete que canta cantor, isso mesmo. É o cantor, tá? O instrumentista é a pessoa que toca, né? A segunda questão, o intérprete que executa uma obra musical com o seu instrumento é chamado de instrumentista ou vocalista. Já deu a dica, tá? Executando com o instrumento, então ele é instrumentista, tá correto. Quais as duas possíveis formas de interpretar uma obra musical? Com a voz e com o instrumento musical, ou com o instrumento musical e escrevendo uma obra musical? Já elimina escrevendo uma obra musical, porque escrevendo a pessoa não está executando, ela está passando para o papel uma obra musical, então já não é executar uma obra, tá? Então é isso mesmo, com a voz e com o instrumento musical, tá? A questão 4. O que encontramos em comum nos dois, cantor e instrumentista? As opções que nós temos aqui. Os dois são músicos, os dois tocam flauta. Os dois são músicos, porque nem todo músico toca flauta, né? Pode acontecer, tá? Acontecer dois cantores tocarem flauta, mas isso não é obrigatório. Então pode acontecer de cada um tocar um instrumento, ou toca piano, ou toca violão, ou toca um outro instrumento, tá? Mas os dois têm o mesmo princípio de conhecimento, que é a música, a teoria da música, saber ler as notas musicais, aquela coisa toda. Então o correto é os dois são músicos. Dando continuidade ao nosso assunto, tá? Bem, a origem, tá, da função do maestro. O maestro, ele tem como função ele dirigir, ele reger a orquestra, estabelecendo ali, tá, o andamento. Ele determina o andamento de acordo com a parte que ele está lendo, né? Assim como ele também dá a entrada, a gente chama de dar a entrada, ele chama o instrumento que está na hora dele tocar, ele faz um gesto já avisando, ó, próximo parte da música é você que vai entrar, tá? Isso quando acontece que ter uma parte que aquele instrumento não toca, né? A voz fica para um outro instrumento. E é essa a função dele. Ele dirige durante a apresentação o conjunto musical. A origem da palavra maestro, tá? É porque era muito comum antigamente os maestros darem aula de música. Então eles formavam os músicos. Quando aquele músico que ele deu aula já estava com um conhecimento musical à altura de fazer parte de um conjunto, ele convidava aquele músico para integrar a orquestra. E por causa disso, o tratamento dele na orquestra ficava sendo mestre, tá? Que é por causa do fato dele dar aula de música. Então, maestro é mestre em italiano, tá? Bem, a função pode ser exercida tanto por homem, tá? O maestro, ou por uma mulher maestrina, tá? Eu coloquei para vocês verem ali, né? Um homem regendo, dirigindo uma orquestra, coloquei uma mulher também, para vocês verem como que é, o procedimento é o mesmo, os dois usam a varetinha e o maestro está sinalizando ali alguma entrada, alguma participação que alguém tem que fazer, tá? Bem,
Aqui um reforço do que foi falado, né? A origem da função do maestro, marcar um andamento, a velocidade que a gente chama, né, da música, e a origem da palavra maestro vem de mestre. E a função pode ser exercida por um homem, que chama maestro, ou por uma mulher, que no caso vai se chamar maestrina. Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.